Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos aqui presentes nessa noite em que nos estamos mais uma vez meditando sobre um texto da palavra nesse estudo do profeta Daniel, hoje vendo o capítulo 11 desse livro e lendo apenas os primeiros 3 versos desse capítulo 11 do profeta Daniel, que diz assim o texto: Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte. Por suas riquezas empregará tudo contra o reino da Grécia. E depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. No capítulo anterior, capítulo 10, nós vimos a profecia na forma de visão. O profeta apresentando a profecia, mas nas visões do profeta, nos sonhos, esse tipo de apresentação. Mas agora as coisas mudam nesse capítulo 11. A narrativa aparece e a profecia, ela vai ser apresentada não mais por meio de visões, nem de sonhos, mas através da narrativa profética, ou seja, através de um longo discurso. Veja que esse capítulo é dos mais longos, 45 versículos, compõem esse capítulo 11 do profeta Daniel. Então agora quem toma a direção de tudo é a palavra, mas a palavra falada. É a palavra de Deus, mas essa palavra agora é uma palavra falada, uma palavra que vem ao profeta, uma palavra que pode ser escrita, não em visões, não em sonhos, mas uma narrativa. É uma forma de comunicação que contrasta notavelmente com as profecias dadas anteriormente. Antes, o que apareceu para nós foram quadros dramáticos, bem pintados, é verdade, mas quadros dramáticos, cenas apocalípticas. Nós vimos isso no profeta Daniel, né? Evidentemente que essas cenas são descritas por ele e o seu significado vai ser apreendido posteriormente pela ou interpretação desses eventos, desses acontecimentos, né, dessas visões, ou então por uma explicação que vem posteriormente. Então vemos aqui, né, a Bíblia nos mostrando, nos dando exemplo da maneira como Deus se comunica com o ser humano. Como é que Ele fala conosco? Ele tanto pode falar por símbolos, tanto pode falar por sonhos, como também fala por meio da palavra escrita. Mas é importante a gente notar uma coisa, lendo esse capítulo 11, é importante notar que mesmo nos quadros, mesmo nessas cenas apocalípticas, né, mesmo nesses quadros dramáticos que foram pintados anteriormente, em que se apresentam muitos elementos visuais,
Mas nunca esses elementos visuais são tão importantes quanto a palavra falada ou escrita que explica esses acontecimentos. O mais importante é sempre essa palavra que traz a explicação. É ela que traz a compreensão. É ela que vai mostrar o significado. Então, na verdade, não se pode prender na visão, não podemos nos prender única e exclusivamente nessa visualização. A visualização é um expediente, podemos dizer assim, um expediente de recepção da palavra profética. É um expediente que Deus usa para se comunicar com o profeta, mas vai ser essa palavra que é dada, explicada, que tem o maior peso e a maior significação. Então a gente vê aqui nesse longo capítulo, nós vemos que, principalmente aqui nesses primeiros 35 versículos desse capítulo, que não é um capítulo para a gente esmiuçar cada um desses, porque, como eu disse, é uma longa leitura, é uma longa narrativa, e uma narrativa assim, inclusive diferente do que se faz não só em Daniel, mas também nos outros profetas. Com quadro, com falas, com explicação muito bem definidas. Então, esse capítulo narra a história, né, que começou ali no capítulo 8, as façanhas do carneiro, as façanhas do bode, dos 4 chifres, do pequeno chifre, vem falando de todas essas coisas. E veja que começa aqui com a recapitulação histórica, com pormenores históricos muito específicos, muito claros. Por exemplo, ele vai dizer aqui que havia 3 imperadores persas que finalmente cederam lugar a um que era maior do que todos eles. É uma profecia assim com a clareza muito grande. Esse imperador, esse líder, ele empreendeu uma campanha muito dispendiosa e contra a Grécia. E ele está falando isso a partir aqui do versículo 2, né? 3 reis se levantarão na Pérsia, o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos eles, tornado forte por suas riquezas, e ele vai empregar tudo contra o reino da Grécia. Veja que é uma profecia, uma narrativa com uma clareza de informação muito grande, falando de eventos, de acontecimentos históricos. E quando você se apropria dessa narrativa, você vai descobrir, não é, que o verso 3, quando ele diz assim: depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio, fará aquilo que lhe aprouver, até onde foi a nossa leitura aqui. Isso aqui é uma referência direta, não é, a Alexandre, chamado Grande, o homem que dominou a Grécia, filho de Filipe, que dominou a Grécia num período não tão longo, período que se estendeu cerca de 10 anos, mas que foi assim uma época só de conquistas, por todo mundo conhecida. Diz que Alexandre, depois de conquistar tantas coisas e tantas terras e tantas regiões e tantos lugares, ele vai olhar e vai chorar, porque, segundo o que se conhecia naquele tempo, naquela época, não tinha mais nada para se conquistar. Ele conquistou tudo,
chegou até a Índia, no Oriente, em tantos lugares. Então é uma referência direta aqui. E depois dele surge o quê? Surgiram 4 reinos, que o capítulo 8 vai mencionar no versículo 8, esses 4 reinos. Cassandro, que consegue a Macedônia e a Grécia, Lisímaco, a Trácia e Bitínia, Seleuco, a Síria, a Babilônia e ainda outros países do Oriente, e Ptolomeu, que herda o Egito. A divisão. Quer dizer, a profecia que Daniel recebe aqui, essa narrativa, é uma narrativa muito clara, sim, com uma historicidade ou uma aproximação histórica muito grande. A essa altura nós estamos aqui, né, por essa profecia, por volta dos anos 330, 320, 300 AC antes de Cristo. E depois baixando, quando já há toda essa divisão, passa o tempo de Alexandre, e aí vem toda essa divisão, aí a gente já está em cerca de 250, pelo versículo 6, de 6 a 9, 240, quer dizer, é uma narrativa assim, inclusive cronológica. Não dá tempo da gente ler isso aqui, tudo aqui, porque o que nós queremos é ver qual é a essência disso aqui. O que isso tem a nos dizer em 15, 20 minutos que a gente fala não dá para esmiuçar isso aqui, mas vendo a precisão daquilo que Daniel está recebendo, a precisão histórica, inclusive. Daí que alguns autores e alguns comentaristas divergem quanto ao tempo da escrita dessa narrativa aqui. Se coloca ela aqui por volta desses eventos, ou posteriores a esses eventos, então não seria Daniel, evidentemente. Daniel é aquele homem que está lá em Babilônia, ou seja, séculos atrás. E aqui já está se falando de um tempo bem mais tardio. Aqui já estamos no século IV a.C., caindo para o século III a.C. Daí que a alta crítica não situa Daniel, o livro, como um texto que saiu das mãos de Daniel, mas um escrito posterior, um escrito desse meio tempo aí. Alguns situam Daniel até como sendo da época do século II antes de Cristo. Mas veja que o verso 33, ele vai falar da resistência de alguns contra todas essas pessoas, esses homens poderosos, esses homens de poder que se levantaram. Então o versículo 33 vai falar de pessoas que levantaram resistindo a isso. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Mas esses entendidos provavelmente é uma referência ao partido dos Hassidins, dos sábios de Israel, dos mestres, de homens que eram conhecedores do seu tempo e que não se deixaram enganar por falsas alianças que foram firmadas nesse tempo, como haviam sido firmadas no passado. Essas alianças que envolveram os governos judeus desse período, dessa época. Essa gente, esses homens aqui, essa resistência é composta de gente do povo, gente que conhece o seu Deus e que procura depender do seu Deus. Então essas pessoas não só elas eram conhecedoras, como elas também ensinarão a muitos para não confiar nesse tipo de coisa, não confiar nessas pessoas, não confiar nessas alianças, não achar que essas alianças e esses conchavos vão resolver o problema, não crer nisso. Então aqui é uma referência. Pode ser que não seja só especificamente para esses homens chamados os mestres racídicos,
mas uma referência àquelas pessoas também que permaneceram fiéis, que sempre houve um grupo grande ou menor, mas pessoas que confiaram apenas em Deus, pessoas que colocaram a sua confiança única e exclusivamente no Senhor e não se deixaram enganar pelo que estava acontecendo ou pela paz aparente, pela tranquilidade aparente que chegava sobre a nação. Gente que estava disposta, gente que tinha plena consciência de resistir contra toda e qualquer falsa liderança que se apoiava nessas alianças. Então o capítulo 11 de Daniel, ele é uma referência à firmeza e ao testemunho dessas pessoas. Gente que contribuiu para influenciar a opinião pública do seu tempo e assim criar um partido de resistência. Resistência contra a ordem instituída, resistência contra o status quo, resistência contra esses que se apoiam e apoiaram no passado com essas falsas alianças, sendo que essas alianças os inibia, os proibia até de tomar qualquer atitude contra aqueles que estavam no poder. Quer dizer, nesse período, Israel como nação já tinha desaparecido, havia os judeus, mas desde Babilônia não tinha mais uma terra, não tinha mais o seu lugar. E onde é que eles estavam? Dispersos. Alguns voltaram depois do período de exílio, alguns voltaram, período de Neemias, de Esdras, de Zorobabel, retornaram para casa, mas a nação já não era mais aquela. Depois acabaram sendo expulsos. E aí veio esse período de resistência, século II, início do século III, século II, de pessoas que disseram: vamos resistir a esse estado de coisa, não vamos deixar que isso nos domine. Então essas pessoas enfrentaram tudo, enfrentaram o martírio, enfrentaram situações difíceis por conta dessa desobediência civil, mas elas estavam dispostas a isso. E havia pessoas firmes dizendo assim: resistam. Versículo 34 fala do pequeno socorro. Ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro. Certamente uma maneira depreciadora de se referir ao apoio de pessoas que estavam tentando mudar aquele estado de coisa. Talvez aquilo que veio a partir do partido dos Macabeus, que já começa a acontecer nessa fase aí, com sua política de resistência armada, de força, de enfrentamento, que vai fazer com que mais tarde surja aquele grupo que já é encontrado nos dias de Jesus, chamado Zelotas, que era um grupo de resistência armada. Essas pessoas deram um pequeno socorro. Ou esse tipo de atitude trouxe um pequeno socorro. Não resolveu, nem aquilo era suficiente para resolver diante da grandiosidade do inimigo que eles estavam enfrentando. Primeiro foi lá, depois os persas, né? Depois a Síria, a Babilônia, os persas, os medo-persas, a Grécia, e depois Roma, os romanos, já a partir desse período aí do segundo século. Então esse texto ele aponta
na direção, não é, de que alguns se aliaram com essas pessoas com lisonjas, e o texto usa aqui essa expressão, né, com o final do versículo 34, se ajuntarão com lisonjas. Essa expressão, né, é uma forma de lisonjear, não é, de fazer coisas que possam ser bem aceitas, um tipo de sedução, para que aquilo que está sendo feito seja aceito. Então essas pessoas buscaram seduzir essa gente falsa, aliados hipócritas, gente com motivações insinceras, e que acabaram morrendo cheios de esperanças, mas nada mudou no seu tempo. Mas o verso 35 diz: alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Alguns alcançarão, por meio desse sofrimento, desses enfrentamentos, dessas dificuldades, eles alcançarão a graça de Deus na sua vida. Então esse texto, que é uma narrativa, como eu disse, bem definida, com reivindicação histórica, apresentando situações históricas, fatos acontecidos, com pormenores razoavelmente bem definidos, é uma coisa incomum na Escritura, é incomum na Bíblia isso. Os profetas falavam, os profetas antes de Daniel, falavam de acontecimentos, previam os acontecimentos, mas não com tanta definição, com tanta objetividade, com tanta clareza, como está esse capítulo 11 de Daniel. Os grandes profetas, sem dúvida, previam aquilo que Deus haveria de fazer, mas não entravam na descrição detalhadamente de como Deus faria aquilo. Ele dizia: Deus vai agir, Deus vai intervir, Deus vai tomar conta da situação, mas não pormenorizadamente. E o capítulo 11 de Daniel traz esses pormenores. Então devemos sustentar o ponto de vista de que Deus, tanto Ele lida com pessoas, com indivíduos, como Ele lida com a comunidade. Ele lida conosco particularmente, e Ele lida com a igreja, Ele lida com o povo, Ele lida com a nação. Ele controla a história de tal maneira que Ele dá livre curso à decisão humana, à oportunidade para o genuíno arrependimento de cada um. Ele deixa que isso flua, que isso aconteça. E Ele, quando há a oração, quando há o pedido, quando há o clamor, Ele é aquele que ouve essas orações, pedido de socorro, pedido de libertação, pedido de que se mude as circunstâncias, pedindo da vinda do seu reino. Ele é aquele que intervém nessas horas. Então, o que é que o capítulo 11 de Daniel está nos dizendo? Nós somos responsáveis pelos acontecimentos. O Senhor Deus, Ele controla a história, mas nós somos responsáveis pelo que acontece. É só a gente olhar a história de homens da Bíblia, homens de Deus, homens que foram abençoados por Deus, mas olhar e ver como as suas vidas acabaram de uma forma que não devia ter sido assim, por conta de quê? Das suas ações. É só olhar o exemplo de um homem como Davi e ver como é que foi a sua vida, um homem que a Bíblia diz assim, segundo o coração de Deus, e no entanto, como é a história da vida, da família, no tempo de Davi: assassinatos, estupros, incestos, fratricídio, traição, crueldade, negligência e tantas outras coisas.
Culpa de Deus? Não. Não. Culpa de Davi. Nesse caso que a gente está falando. Deus levanta homens como Natã para dizer: tu és o culpado. Tu és esse homem que provocou essa situação toda, que fez com que as coisas acontecessem dessa maneira. Ou um homem como Saul, que vai dizer a certa altura da sua caminhada: eu fiz assim porque eu agi segundo as circunstâncias. Nós agimos segundo a mente, segundo a vontade, segundo as circunstâncias. Quer dizer, nós não somos inocentes. Nós gostamos de dizer assim: o nosso Deus controla a história. Parece que a gente não faz nada. Parece que nós somos, olhando desse ponto de vista, parece que nós estamos dizendo assim: nós somos espectadores. Mas nós não somos espectadores, nós somos atores. Nós agimos. Por que aconteceu dessa forma? Por que esses reis agiram dessa maneira? Por que a história caminhou dessa forma? Deus é o Senhor da história, mas Ele nos criou, Ele nos fez, e Ele permite que as coisas caminhem daquela maneira. Nós temos escolhas. Nós temos arbítrio para decidir em tantas direções. Eu costumo dizer que nós não temos arbítrio para decidir sobre a nossa salvação, porque isso é um dom de Deus, mas sobre o nosso caminhar, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, são escolhas que nós fazemos a cada dia. Se vamos por aqui ou se vamos por ali, se vamos sair ou vamos ficar, se vamos trabalhar ou vamos deixar de trabalhar, tudo isso são ações nossas. Nós não somos espectadores, nós somos atores. Então nós somos responsáveis. E olha que Daniel vai falar aqui, não é, que as pessoas agiram dessa ou daquela maneira. Versículo 16 ele diz: eles faziam aquilo que bem entendiam. Versículo 28 ele diz: essa gente estava fará o que lhe aprouver, vai fazer do seu jeito, vai fazer como acha que deve ser feito. Por quê? Porque são atores na história. Os acontecimentos seguem uma direção. Cada agente humano promove um tipo de ação que determina um tipo de avanço nessa história. Agora, qual a diferença para nós? Nós cremos num Deus que intervém, um Deus que age. Nós cremos num Deus que ouve as orações. Quando o clamor se levanta, quando nós oramos contra as injustiças, contra as discriminações, contra aquilo que não é certo, quando o povo de Deus ora, quando eu oro individualmente, quando a igreja ora, Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouvia a oração daqueles escravos no Egito. E é Ele mesmo que vai dizer: eu ouvia o clamor do meu povo. Então, o nosso Deus é um Deus que intervém, é um Deus que vem ao nosso encontro, é um Deus que está sempre pronto a interagir pelos seus. Então, cada um faz o quê? Faz o que bem entende, como diz a profecia do capítulo 11. Age do seu jeito, desrespeitam aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom. Provoca desrespeito dentro da família, entre irmãos, entre pessoas que estão juntas, entre companheiros. Destrói o coleguismo. E essas pessoas, as pessoas vis, estão sempre por perto, estão nos bastidores, estão à espreita, em busca de uma oportunidade para agir em sua má consciência. Contudo, sabemos de uma coisa: a palavra final
é do Senhor. Cada um está fazendo aí o que acha que deve fazer, mas a palavra final é de Deus. Ele tem e Ele terá a palavra final. Chegará o seu fim, versículo 45. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Isso aqui é juízo de Deus, é Deus agindo, é Deus intervindo. Por isso a gente diz assim: vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir a Deus. Os homens mais poderosos do mundo passaram por aqui nesse capítulo 11. Desde esses impérios poderosíssimos, Egito, Grécia e tantos outros, Roma, eram os impérios mais poderosos daquele tempo, daquele mundo. E, no entanto, os seus dias estavam contados. E, no entanto, esses impérios poderosíssimos desapareceram. São lembrados como? São lembrados pela sua maldade, pelo mal que fizeram, pela sua ação contra o povo de Deus. São lembrados dessa forma. Mas nós temos um Deus que é justo e que fará com que os seus, os escolhidos, esses que se firmam aí, chamados de entendido entre os povos, entre o seu povo, esses que ensinarão a muitos sobre isso que nós estamos falando. Há um Deus que reina, há um Deus que governa, há um Deus presente, porque o secularismo hoje quer destruir essa ideia de que há um Deus, de que há um Senhor, de que há um governo, de que há aquele que controla todos esses acontecimentos, está olhando, está deixando as pessoas agirem, mas no final Ele tomará as rédeas. Vale a pena servir a Deus, irmãos, e no final Ele fará com que os justos, os seus, perseverem e alcancem a vitória. Portanto, que nessa noite, quando nós pararmos aqui para orar, quando nós pararmos aqui para esse outro momento de intercessão, que a gente se lembre disso. Nós servimos a um Deus que controla a história, embora nós não sejamos marionetes, nós não sejamos só uns fantoches. Não, nós somos atores. Mas é o próprio Deus que nos deu essa condição. Ele nos fez e nos deu essa capacidade de escolher, de caminhar, de viver, de nos conduzir dessa ou daquela maneira. Mas no final nós seremos cobrados disso tudo, como esses homens foram cobrados. E a única salvação e o único modo de fugir dessa cobrança é como? Com Jesus Cristo na nossa vida. Com Jesus Cristo dominando o nosso ser. É a única maneira. É a única forma de não sermos julgados culpados. É estando sobre a cruz do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.